Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marloane, eu sou a professora de ética aqui do Desperte Curso e hoje a dica Desperte vai ser sobre os assuntos infrações e sanções disciplinares previstas lá no artigo 34 a 43 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. As infrações disciplinares, certo? Elas constituem deveres éticos que os advogados e os estagiários regularmente inscritos na OAB deixaram de obedecer, deixaram de observar, certo? Essas infrações, elas estão instituídas lá nos incisos do artigo 34. Então, nós temos 29 tipos de condutas de infrações disciplinares previstas lá no Estatuto da OAB. Em virtude delas, o advogado que não obedecer esses deveres éticos incorrerá nas suas sanções. Então, o que é sanção? Sanção nada mais é do que as punições aplicadas aos advogados e aos estagiários regularmente inscritos na OAB que descumprirem determinadas regras que constem tanto no Estatuto da OAB quanto no Código de Ética. Importante que você esteja ligado em quais são os tipos de sanções disciplinares, certo? Então, constitui sanções disciplinares: a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. Vamos lá. Censura, ela, digamos assim, é a sanção mais leve aplicada dentre todas as elencadas no Estatuto. Por quê? O advogado ele vai receber a aplicação da censura, certo? Ele vai deixar de ser réu primário e também vai constar o registro na sua inscrição. Quanto à suspensão, já é uma sanção mais grave, um pouco mais grave, né? Na qual o advogado ele fica impedido, né, de exercer as suas funções no período de 30 dias a 12 meses. A multa, digamos assim, que é uma punição acessória e ela vai ser aplicada tanto em conjunto com a censura quanto a suspensão. Voltando só lá à questão da censura, gente, desperta para a seguinte dica: a censura ela pode ser convertida em advertência. Nesse caso, o advogado ainda continua sendo réu primário e também não terá nenhum tipo de registro na sua inscrição. Indo agora lá para exclusão, que é a sanção mais séria prevista lá no nosso estatuto, certo? Então, é importante que você lembre que se o advogado receber a aplicação de 3 suspensões, a ele já vai ser aplicada a sanção de exclusão. E é sobre esse ponto que eu quero conversar com vocês, da questão que caiu agora no 28º Exame de Ordem, agora em 2019, que diz da seguinte forma: Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de suspensão em razão da prática das seguintes condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato destinado a fraudar lei, recusar a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que evidenciaram a inépcia profissional. Antes de decorrido o prazo para que pudesse requerer a reabilitação quanto à aplicação dessas sanções, e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo disciplinar. Com base no narrado, assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada. A letra A diz que a penalidade a ser aplicada seria a exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho Seccional competente. A questão está errada, porque não é a maioria absoluta dos membros, certo? E sim apenas 2/3 dele. Basta você ler lá o artigo 38, parágrafo único. A letra B fala que a penalidade disciplinar a ser aplicada seria a suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento da sua inscrição na OAB. Lembrando que a pena de suspensão não implica no cancelamento da inscrição. Letra C. A pena aplicada seria de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição da OAB condicionado à prova da reabilitação. E essa aqui é a nossa resposta correta, porque se você prestar atenção lá na questão, ele fala que o advogado cometeu 3 infrações
todas elas penalizadas com suspensão. E o advogado que tiver 3 suspensões, automaticamente vai receber a pena de exclusão. Apenas a título de esclarecimento, a letra D fala que seria a pena de suspensão que o impedirá de exercer o mandato e também de exercer a advocacia em todo o território nacional pelo prazo de 12 a 30 dias. Mas como a gente já falou, nesse caso não é caso de suspensão, e sim de exclusão, porque o advogado já recebeu a sanção de suspensão por 3 vezes. Outro ponto importante que a questão fala aqui é sobre reabilitação, né? A gente sabe que as prisões, as penalidades, elas não são perpétuas e a OAB segue o ordenamento jurídico nesse sentido. Então, a reabilitação nada mais é do que um mecanismo previsto lá no Estatuto, bem como no nosso orçamento, né, que ele visa reverter os efeitos das sanções aplicadas ao advogado e ao estagiário regularmente inscrito na OAB, certo? Lá no artigo 41, a gente tem a regra, que é o quê? Que é após 1 ano do cumprimento da sanção, né, o advogado ele pode requerer a reabilitação, desde que ele tenha o conjunto probatório, né, que comprove o seu bom comportamento. E qual vai ser a exceção? Também está lá no artigo 41, só que no parágrafo único. Ou seja, quando a punição ela também decorrer de uma infração criminal, certo? Então, a reabilitação junto aos quadros da OAB, certo? Ficará também condicionada a essa reabilitação criminal. Outro ponto importante ainda sobre infrações e sanções disciplinares se refere à prescrição. O Estatuto ele prevê 2 tipos de prescrições: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente. Quanto à prescrição da pretensão punitiva, prescreve em 5 anos, a contar da constatação da data do fato, a aplicação da punibilidade às infrações disciplinares, certo? Quanto à prescrição intercorrente, esta irá ocorrer quando por 3 anos o processo disciplinar ele ficar parado, sem movimentação. Então, nesse caso, quando depender de despacho ou de julgamento pelo prazo de 3 anos, ocorrerá a prescrição intercorrente. Importante que você desperte aí nesse ponto, porque nesse caso, o arquivamento do processo disciplinar ele pode ser feito tanto por requerimento da parte quanto de ofício. Por último, é importante que você se ligue nos casos de interrupção da prescrição e por isso eu oriento que você leia lá o artigo 43, parágrafo 2º do Estatuto. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se liga aí porque vai cair.